Olá, boa noite, estudantes da doutrina, sejam muito bem-vindos a mais um estudo do livro Nosso Lar. Hoje, depois de uma longa pausa que tivemos, digamos assim, umas semanas, retomamos o estudo e vamos ler o capítulo número 31, com o título Vampiro. E, como sempre, vamos iniciar os nossos trabalhos com uma oração, com uma prece, e por isso eu vou pedir a todos que possam ir fechando os olhos, elevando o pensamento ao alto e serenando os nossos corações. Vamos agradecer, queridos amigos, ao Divino Mestre, meigo Rabi da Galileia, e ao Pai nosso Criador, por nova oportunidade de nos reunirmos em seu nome, buscando a sua presença em nossos corações, buscando escutar a sua voz, buscando a sua luz que nos clareia os caminhos, que nos instrui e nos torna melhores. Agradecemos por esta bênção desta hora, pedindo ao Divino Mestre que esta lição de hoje nos traga os esclarecimentos necessários ao nosso ser, à nossa alma, ao nosso espírito imortal, para que possamos caminhar com mais segurança, mais firmeza, mais coragem e boa vontade nesse caminho que nos torna cidadãos do universo, conscientes da sua responsabilidade, conscientes da vida que constroem para si mesmos e para aqueles com quem partilham a estrada longa da vida. Pedimos aos nossos mentores espirituais possam nos inspirar neste momento e nos guiar no entendimento. Agradecemos ao Mestre e pedimos que possa a vossa paz, Senhor, nos envolver hoje, agora e sempre, e que assim seja. Do livro Nosso Lar, de Francisco Cândido Xavier, pelo irmão amigo André Luís, temos hoje o capítulo número 31, Vampiro. Eram 21 horas. Ainda não havíamos descansado, senão em momentos de palestra rápida. Necessária a solução de problemas espirituais. Aqui, um doente pedia alívio. Ali, outro necessitava de passes de reconforto. Quando fomos atender 2 enfermos, no pavilhão 11, escutei gritaria próxima. Fiz instintivo movimento de aproximação, mas Narcisa deteve-me atenciosa. Não prossiga, disse. Localizam-se ali os desequilibrados do sexo. O quadro seria extremamente doloroso para os teus olhos. Guarda essa emoção para mais tarde. Não insisti. Entretanto, fervilhavam-me no cérebro 1000 interrogações. Abrira-se um mundo novo à minha pesquisa intelectual. Era indispensável recordar o conselho da genitora de Lísias. A cada momento,
para não me desviar da obrigação justa. Logo após as 21 horas, chegou alguém dos fundos do enorme parque. Era um homenzinho de semblante singular, evidenciando a condição de trabalhador humilde. Narcisa recebeu-o com gentileza, perguntando: Que há, Justino? Qual é a sua mensagem? O operário que integrava o corpo de sentinelas das câmaras de retificação respondeu aflito: Venho participar que uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos de cultura. Creio tenha passado despercebido aos vigilantes da primeira linha. E por que não a atendeu? Interrogou a enfermeira. O servidor fez um gesto de escrúpulo e explicou: Segundo as ordens que nos regem, não pude fazê-lo porque a pobrezinha está rodeada de pontos negros. Que me diz? Revidou Narcisa assustada. Sim, senhora. Então, o caso é muito grave. Curioso, segui a enfermeira através do campo, enluarado. A distância não era pequena. Lado a lado, via-se o arvoredo tranquilo do parque muito extenso, agitado pelo vento caricioso. Havíamos percorrido mais de 1 quilómetro quando atingimos a grande cancela a que se referia o trabalhador. Deparou-se-nos, então, a miserável figura da mulher que implorava socorro do outro lado. Nada vi senão o vulto da infeliz coberta de andrejos, rosto horrendo e pernas em chaga viva. Mas Narcisa parecia divisar outros detalhes, imperceptíveis ao meu olhar, dado o assombro que estampou na fisionomia ordinariamente calma. Filhos de Deus, bradou a mendiga, ao avistar-me. Dai-me abrigo à alma cansada. Onde está o paraíso dos eleitos, para que eu possa fruir a paz desejada? Aquela voz lamuriosa sensibilizava-me o coração. Narcisa, por sua vez, mostrava-se comovida, mas falou em tom confidencial. Não está vendo os pontos negros? Não, respondi. Sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada. E depois de ligeira pausa continuou. Se estivesse em minhas mãos, abriria imediatamente a nossa porta. Mas quando se trata de criaturas nestas condições, nada posso resolver por mim mesmo. Preciso recorrer ao vigilante-chefe em serviço. Assim, dizendo, aproximou-se da infeliz e informou em tom fraterno. Faça o obséquio de esperar alguns minutos. Voltámos apressadamente ao interior. Pela primeira vez entrei em contacto com o diretor das sentinelas das câmaras de retificação. Narcisa apresentou-me e notificou-lhe a ocorrência. Ele esboçou um gesto significativo e ajuntou. Fez muito bem, comunicando-me o facto. Vamos até lá. Dirigimos-nos os três para o local indicado. Chegados à cancela, o irmão Paulo, orientador dos vigilantes, examinou atentamente a recém-chegada do umbral e disse: Esta mulher, por enquanto, não pode receber nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. É preciso entregá-la à própria sorte. Senti-me escandalizado. Não seria faltar aos deveres cristãos abandonar aquela sofredora, ao azar do caminho? Narcisa, que me pareceu compartilhar da mesma impressão, adiantou-se suplicante. Mas, irmão Paulo, não há um meio de aconselharmos essa miserável criatura, de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras? Permitir essa providência, esclareceu ele, seria trair minha função de vigilante. E, indicando a mendiga que esperava a decisão, a gritar impaciente, exclamou para a enfermeira: Já notou, Narcisa, alguma coisa além dos pontos negros? Agora, minha instrutora de serviço,
agora era minha instrutora de serviço que respondia negativamente. Pois vejo mais, respondeu o vigilante-chefe. Baixando o tom de voz, recomendou. Quantas manchas pretas? Narcisa fixou o olhar na infeliz e respondeu após alguns instantes. 58. Irmão Paulo, com a generosidade dos que sabem esclarecer com amor, explicou. Esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha, vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada. Umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia. A pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes nefanos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas, que por vezes apresentam atenuantes de vulto. Recordei, assombrado, os processos da medicina, em que muitas vezes enxergara de perto a necessidade de eliminação de nasciturnos para salvar o organismo materno, nas ocasiões perigosas, mas lendo-me o pensamento, o irmão Paulo acrescentou: não falo aqui de providências legítimas, que constituem aspecto das provações redentoras. Refiro-me ao crime de assassinar os que começam a trajetória da experiência terrestre com o direito sublime da vida. Demonstrando a sensibilidade das almas nobres, Narcisa rogou: irmão Paulo, também eu já errei muito no passado. Atendamos a esta desventurada. Se me permite, eu lhe dispensarei cuidados especiais. Reconheço, minha amiga, respondeu o diretor da vigilância, impressionado pela sinceridade, que todos somos espíritos endividados. Entretanto, temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar os nossos débitos. Mas esta criatura, por agora, nada deseja senão perturbar quem trabalha. Os que trazem os sentimentos calejados na hipocrisia emitem forças destrutivas, para que nos serve aqui um serviço de vigilância. E sorrindo expressivamente exclamou: busquemos a prova. O vigilante-chefe aproximou-se então da pedinte e perguntou: que deseja a irmã do nosso concurso fraterno? Socorro, 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 respondeu lacrimosa. Mas minha amiga, ponderou acertadamente, é preciso sabermos aceitar o sofrimento retificador. Por que razão tantas vezes cortou a vida de entezinhos frágeis que iam à luta com a permissão de Deus? Ouvindo, inquieta, ela exibiu terrível carantonha de ódio e bradou: quem me atribui essa infâmia? Minha consciência está tranquila, canalha. Empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa e crente, boa e pura. Não é isso que se observa na fotografia viva dos seus pensamentos e atos. Creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso. Quando abrir sua alma às bênçãos de Deus, a reconhecendo as necessidades próprias, então volta até aqui. Irada, respondeu a interlocutora: demónio, feiticeiro, secaste Satã. Não voltarei jamais. Estou esperando o céu que me prometeram e que espero encontrar. Assumindo a atitude ainda mais firme, falou o vigilante-chefe com autoridade: faça então o favor de retirar-se. Não temos aqui o céu que deseja. Estamos numa casa de trabalho, onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se junto de servidores de boa vontade. A mendiga objetou atrevidamente: não lhe pedi remédio nem serviço. Estou procurando o paraíso que fiz por merecer, praticando boas obras. E endereçando-nos, dardejante olhar de extrema cólera, perdeu o aspecto
de enfermo ambulante, retirando-se a passo firme, como quem permanece absolutamente senhor de si. Acompanhou-a o irmão Paulo com o olhar, durante longos minutos, e voltando-se para nós, acrescentou: observara o vampiro? Exibe a condição de criminoso e declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou um inferno para si próprio e assevera que está procurando o céu. Ante o silêncio com que lhe ouvíamos a lição, o vigilante-chefe rematou: é imprescindível tomar cuidado com as obras, com as boas ou más aparências. Naturalmente, a infeliz será atendida a lures pela bondade divina, mas por princípio de caridade legítima, na posição em que me encontro, não lhe poderia abrir nossas portas. Obrigada, Felipe, pela leitura. Então, boa noite a todos vocês que nos assistem aí do YouTube, no Facebook, no Instagram, em todas as outras redes sociais que eu não sei que nós temos, mas temos muitas. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro com o SEDEC. E nesta noite nós lemos o capítulo número 31 do nosso lar, intitulado Vampiro. E nós vimos aí o que aconteceu com essa irmã, não é? Eu vou começar a partilhar com vocês agora um pouco da reflexão do estudo do capítulo. Muito bem. Então, vampirismo. Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às maléficas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá dominação a um espírito mau. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado fica como que envolvido, impregnado de um fluido pernicioso, que naturaliza a ação dos fluidos salutares e os repele. Está na Gênese, no item 46, e é interessante pensarmos que parece que nós ficamos envoltos nesse fluido pernicioso que ele fala. Eu fiquei pensando assim, uma gosma, e isso impede, não é, a ação de fluidos salutares. Vamos expandir um pouco sobre esse assunto. O termo vampirismo, usado pelo autor André Luiz em Nosso Lar, é encontrado igualmente na obra Evolução em Dois Mundos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com o termo parasitismo. Está no capítulo 15, intitulado Vampirismo Espiritual, para aqueles que quiserem depois darem uma olhada. O significado de parasita na biologia é um organismo que vive de e em outro organismo. Vampiro é toda entidade ociosa que se vale indubitavelmente das possibilidades alheias. E em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontre guarida no estojo de carne dos homens. Está no Missionários da Luz, também por André Luiz, e o capítulo é intitulado Vampirismo. Nós vemos aí que André ele abrange bastante, né, o assunto do vampirismo. Nós temos 3 tipos de vampirismo, e eu trouxe para vocês 3 exemplos, que um é enquanto os desencarnados vampirizam os encarnados. Nós temos os encarnados para com os encarnados, e nós temos os desencarnados para
desencarnados. Como que vocês acham? Não, eu vou abrir o mic de vocês, não é? O microfone. Como é que vocês acham que nós não podemos nos proteger desse vampirismo? Nós encarnados sendo, não é, vampirizados por um outro encarnado ou por um desencarnado? Como é que vocês acham que nós podemos nos proteger dessa obsessão? Termos boas atitudes, cuidarmos dos nossos pensamentos e levarmos uma vida pronto, com boas atitudes, não é? Mais alguma coisa? A prece. Prece, muito bem. Mais alguma coisa? Eu acho que é uma questão muito profunda e, acima de tudo, é uma verdade. A prece, as boas atitudes, o ocupar a hora vazia, que nós sabemos sempre que é o campo de plantio para as más ações e para as más sugestões, mas, acima de tudo, nós temos que começar numa coisa muito lá atrás, que Emmanuel disse a Chico Xavier, que se trata com a disciplina, não é? Que ele recomendou que tudo era preciso disciplina, porque nós só vamos conseguir aplicar isto tudo do que nós fomos dizendo através de ter a disciplina. E nós só conseguimos a disciplina através de uma coisa, que é formarmos em nossa vida um conjunto simples, não podem ser muito grandes nem complexos, mas de coisas que são básicas para nós. Por exemplo, se a doutrina for essencial para nós, então a nossa vida tem que ser construída à volta da doutrina e dos seus ensinamentos. E então todas as decisões que nós formos fazendo têm sempre um foco fundamental, que é a doutrina, que pode ser outra coisa qualquer, mas neste caso estamos a falar da doutrina. E isso é uma das maiores proteções que nós podemos ter, porque qualquer decisão, qualquer chantagem ou alguma coisa que viemos a sofrer, se nós pusermos comparativamente com aquilo que é realmente importante na nossa vida, nós vamos ter uma base de ponderação e de escolha. Não, realmente. E nós lemos no primeiro slide, na leitura da Gênese, que é ficar envolto, impregnado em um fluido, não é? Então, como o Felipe nos trouxe atenção com relação à disciplina, nós vimos também que a Mônica falou sobre a prece, não é? Sobre o pensamento. Nós podemos adicionar aí as leituras edificantes que nos trazem, não é, aquele momento de harmonia. E isso são hábitos, não é? E esses hábitos não são fáceis. É algo que nós vamos criando aos pouquinhos, diariamente, aos poucos. Ninguém começa assim do nada a ser um Chico Xavier. Nós temos que ir aos poucos, não é? Ir nos habituando e criando esses hábitos com a disciplina. Se eu pudesse, eu queria acrescentar também, porque esse assunto do vampirismo ou da parasitose mental é um assunto muito sério e que nós também no estudo da mediunidade das terças-feiras já abordámos esse assunto e nós percebemos que é preciso um cuidado com os nossos, para além da disciplina já falada aqui, do hábito da prece, do hábito das leituras edificantes, não é? A atenção específica sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, sobre a nossa conduta, não é? Se nós somos os nossos pensamentos, as nossas atitudes
envoltas em sentimentos de orgulho, em sentimentos de posse, o nosso apego à materialidade, o nosso hábito da má língua, o hábito da fofoca, o hábito da. Todas essas pequenas atitudes que nós temos e que não são de acordo com o amor universal, com a fraternidade, com a caridade, abrem portas para essa tal parasitose, para esses tais parasitas, para esse vampirismo, devido. Desculpem. Como nós sabemos, tudo é energia, não é? Tudo são ondas, não é? E nós temos à nossa volta, como já falámos com certeza aqui num dos estudos, se não me engano, a nossa, não é? Os nossos pensamentos ficam no nosso, na nossa aura, não é? Ficam ali, não é? E principalmente e criam essas portas abertas para esses espíritos, muitas vezes não têm ligação connosco. Nós já falámos, às vezes são aqueles que são só de passagem, veem uma oportunidade e sugam o nosso fluido vital, não é? E ao se fazer isso, deixam também a sua deixam essas parasitas, não é? Que é a energia em que eles estão envolvidos também. E isso vai-nos adoecer, vai-nos desequilibrar mais. Primeiro, desequilibramos pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, e depois abrimos a porta para que esse desequilíbrio seja maior. E isso vai originar grandes desequilíbrios mais tarde, outras doenças, e que depois têm que ser purificadas pelo corpo. E nós conseguirmos aprender, portanto, a melhor forma realmente é nós começarmos a fazer a nossa reforma íntima e começarmos a santificar as nossas horas, ou seja, como o Filipe estava a dizer, não é? Termos atenção àquelas horas ociosas, não é? Em que não estamos a fazer nada e começarmos a preenchê-las com algo que sirva, que seja benéfico a alguém, a nós mesmos, ao próximo, e começar a trabalhar o Evangelho do Cristo na nossa vida. Esse é o melhor antídoto para o vampirismo, para as parasitoses mentais, é trabalhar o Evangelho do Cristo na nossa vida e implementá-lo dentro do nosso coração. E isso inclui a prece, inclui a leitura, inclui acima de tudo o amor e o bem que nós possamos fazer ao nosso próximo. E é isso. Obrigada, Amanda, muito bem dito. Então, se nós mantermos, não é, a nossa mente, não é, em harmonia, as nossas emissões vibratórias serão elevadas, o que refletirá, não é, em nosso corpo espiritual, e não vai dar acesso a esses obsidiadores, não havendo nenhuma espécie de vampirização. However, veremos aqui um pouquinho sobre um exemplo de vampirismo espiritual. Tá? Nós temos os vícios, não é? O álcool, a droga, comidas, jogos, medicações, sexo. Nós temos sentimentos, nós temos o ódio, a vingança, a inveja, a revolta, o apego material. E nós temos o desconhecimento da transição, não é? O elo afetivo a seres amados, que gera incapacidade de se afastar de quem se ama, não é? Muitas vezes aquele até logo que nós temos que dar entes queridos também pode se transformar em, não é, esse obsessão. Eu trouxe para vocês aqui um vídeo que eu quero saber. Se vocês não estiverem ouvindo o som, me fala, tá? Oi, amor, cheguei. Oi, amor, tá lá no fogão. Eu quero beber. Tô cansado. Vamos beber, vamos beber, beber. E aí, amor, como é que foi lá no serviço hoje? Ah, sabe, mesma coisa de sempre. Trabalho demais, pouco reconhecimento. Você conseguiu fazer o depósito? O que eu falei? Se não é pra fazer amanhã eu faço. Você não tá preocupando, não.
A última vez você atrasou, hein? Tá, não vou atrasar dessa vez. Deu problema. Tá bom. Tô saindo, tá? Da aula. Não, eu quero é beber. Pega a cerveja. Pega a cerveja. A cerveja. Isso. Cerveja. Que delícia. E aí, amor, você lembrou de abastecer o carro? Abasteci. Pode E a ficar chave? tranquilo. Tá aqui em cima. Já tô saindo, tá? Pra dar aula. Tá, vai lá, vou ficar aqui. Eu tô meio cansado hoje. Tá bom, não vai sair, não? Não, vou ficar quietinho aqui. Sozinho? É, sozinho. E nós vimos aí um pouquinho desse vídeo que mostra sobre um pouquinho sobre o que nós estávamos falando, sobre a questão do vampirismo espiritual. E eu acho interessantíssimo o título ser Sozinho. Será que nós estamos em algum momento sozinhos? Temos é que saber escolher bem as nossas companhias, não é? Então, vamos continuar onde nós paramos. Então, nós iremos fazer uma pausa para um trabalho em grupo e o título da reflexão será Como interromper a influenciação psíquica de um vampiro espiritual. Eu acho que nós já falamos, não é? Um pouco aqui, deixa eu voltar. Eu acho que nós falamos um pouquinho sobre isso. Eu acho que não vale a pena nós nos dividirmos aqui agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o que estava planejado, que era isso, porque nós já falamos na questão anterior, e eu gostaria de trazer um outro assunto que nós vimos neste capítulo sobre isso. Sim, Mada? Ô, Ana? Meu pai também está querendo falar? Não estou te ouvindo, está no mudo. Meu pai está no mudo e a... Eu estava a dizer que se calhar é a mesma coisa, porque depois vou pedir aqui ajuda, mas o que eu só queria referir em relação ao próprio capítulo em si, até foi uma questão que o Robson chamou a atenção hoje, e que eu até nem tinha reparado muito bem nisso, mas a verdade é o que está lá, é que em relação ao espírito que ali está, a vampira em si, o vampiro, ela não, ou seja, ela não matava por aborto, ela matava os seres já nascidos, portanto, as crianças, trata-se de um infanticídio, não é? E então o que ela depois fazia, não é? Ela sugava a energia vital daquele ser. Não é? Eu agora explicar muito bem isso, eu não sei, ia pedir aqui ajuda, mas era esse ponto que eu queria referir aqui. Boa noite a todos. Vou fazer uma intervenção breve, porque esse capítulo e essa disposição, o nosso querido amigo Paulo, que é o chefe da vigilância de nosso lar, alertou bastante que estávamos diante de um vampiro poderosíssimo, né? Ao fazer, ele descreve até as formas com que ela retirava a vida das crianças. Há golpes fatais, asfixia. Então, o que acontece? Ela agia também em parceria, vamos dizer assim, com outras entidades que prometiam a ela colocavam na mente dela em que ela estava praticando o bem e que merecia
ali o seu paraíso de descanso. Essas forças, essas energias são difíceis, muito complicadas de se tratar em poucas palavras, porque nós estamos sujeitos, além dos parasitas que nós já adquirimos e estudamos um pouquinho coisa sobre eles aqui no curso da mediunidade, nós adquirimos uma certa cota de responsabilidade com isso também, porque nós, ao auxiliarmos, nós não temos a visão exata de quem nós estamos auxiliando. E, às vezes, quando nós prestamos o auxílio a alguém, era necessário, às vezes, deixar com que eles entreguem a sorte deles. Nós ainda não temos esse discernimento, mas aquela coisinha que fala dentro de nós, olha, não é a hora de ajudar. Com certeza você estaria atrapalhando muito mais. Isso é um motivo de estudo para o livro Libertação, que havemos de fazer. Vamos tratar mais pormenorizadamente disso. E nós temos uma página do livro compilado por Arnaldo Rocha, que chama Instruções Psicofônicas, que é o capítulo 34, que é o parasitismo, o vampirismo, né? Que é do Dr. Dias Cruz, psicografado pelo Chico. Seria muito interessante a gente ler essa página, que vai abrir muito os nossos horizontes sobre tudo que a gente faz e tudo que a gente pensa. O irmão Paulo realmente agiu bem em não poder admiti-la em nosso lar. É um alerta para nós, porque ao tratarmos de auxiliar uma pessoa, é necessário que saibamos discernir o grau de necessidade da pessoa. Esse é um alerta muito forte para nós, porque nós estamos lidando com forças que desconhecemos a sua origem. Então, isso há de nos influenciar. Conta uma parte do texto sobre as feridas, hematomas e cirrósticas que ela apresentava nas portas de nosso lar. E isso o doutor Dias Cruz fala na própria mensagem psicografada pelo Chico. Seria muito interessante a gente poder fazer isso, porque a sucção do fluido vital dessas crianças alimentava realmente legiões de pessoas. Legiões de espíritos que se alimentavam. Porque quando o espírito reencarna, ele traz já consigo, no duplo etérico, toda a carga fluídica que ele vai utilizar durante a sua existência. Então, isso é automaticamente distribuído, sem permissão, é vampirizado mesmo. Por isso que devemos chamar a atenção para o título do capítulo, e depois para as ações cometidas por essa médica, né, ao sacrificar as crianças à nascença, né, aliviando assim as mães daquele peso, pensava ela, e toda a legião que a acompanhava. Isso é muito delicado para a gente poder analisar isso, né? Então, vamos passar por cima disso quando a gente estiver estudando o livro Libertação, aí a gente aprofunda mais nisso, né? Porque da agora para frente André Luiz vai falar bastante nisso, não no livro Nosso Lar, em outras obras dele. Mas é bom da gente começar a fixar. Olha, fazer o bem sem olhar a quem, mas às vezes o bem que a gente faz é o não que a gente deve dizer, né? Nós temos aqui no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo todo dedicado, que Kardec dedicou à falsa moral, né? O não de Jesus. Então, vamos prestar bem atenção nisso, né? Muito obrigado. Terminar nosso estudo com uma leitura do livro Ideal Espírita, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. E essa leitura, intitulada 100 por 1, foi assinada por Eurípides Bassanufo. Eu vou colocar um fundo musical aqui. Então, 100 por 1.
Ócio em qualquer parte constitui esbanjamento. Tudo vibra em perpétua movimentação, sem vácuo ou inércia na substância das coisas. O corpo humano e o corpo espiritual são construções divinas a se estruturarem sobre forças que se combinam e trabalham constantemente em dinamismo santificante. Por nossa vez, peças atuantes do Evangelho vivo, demonstrando que o serviço é condição de saúde eterna. Esculpe por onde passes o rasto luminoso do entendimento. Edifica o bem, seja escutando o riso dos felizes ou assinalando o soluço dos companheiros destitosos, criando rendimento nos tesouros imperecíveis da alma. Ampara e ajuda a todos, desde a criança desvalida, necessitada de arrumo e luz, para o coração, até o peregrino sem teto, hóspede errante das árvores do caminho. Conserva, por medalhas de méritos, calos nas mãos que abençoa servindo. A fadiga nos músculos que auxiliam com entusiasmo. O suor na fronte que colabora pela felicidade de todos os rasgões que te recordam as feridas encontradas no cumprimento de austeras obrigações. Oremos na atividade construtiva que não descansa. Cantemos ao ritmo da perseverança feliz. Respiremos no rasto da solidariedade sem mescla. A caridade converte o sacrifício em deleite, o cansaço em repouso, o sofrimento em euforia. Ar puro desfaz as emanações maçãs. Água límpida dissolve os detritos da sombra. Sol matinal dissipa as trevas. Mãos vazias ou cabeça desocupadas denunciam coração ocioso. Ser companheiro da aurora, despertando junto com o dia nas obras de paciência e bondade, sustento e elevação. A seara do Senhor, no solo infatigável do tempo, guarda riquezas inexploradas e filões opulentos. Aquele que grafa uma página edificante semeia um bom exemplo, educa uma criança, fornece um apontamento confortador. Entretece uma palestra nobre ou estende uma dádiva. Recolherá 100 por uns todos os grãos de amor que lançou na sementeira do eterno bem, laborando com a vida para alegria sem fim. Vou passar a palavra ao meu pai, que já está ali pronto para fazer a prece para a gente, que ele já tinha dito que estava cheio de saudades. E eu quero agradecer a todos vocês pela vossa presença, colaboração, sabe, participação, o esforço. E encontro vocês todos na próxima semana, se assim Deus o permitir. Tá? Um grande beijo no coração. Querido e amado Mestre Jesus, se olharmos pelo plano espiritual, veremos a alegria de nossos corações entrelaçados para mais esse estudo, colhendo as benesses da espiritualidade amiga que nos acompanha, embutindo-nos a coragem para caminhar e servir ao Cristo Jesus. Todos nós, filhos do Pai Eterno, guiados pelo Senhor das Estrelas, num misto de amor, carinho e educação, contemplemos o horizonte do porvir, na certeza de que o Cristo nunca
nos desamparará. E a nossa vida, como um manau, sossobrando ao sabor de violentas ondas, tem no leme as mãos poderosas de nosso Senhor Jesus Cristo. Possamos ter, a cada dia que passa, mais confiança, mais amor e mais atitude perante a nova era que se aproxima. Auxiliemos sem cessar, eduquemo-nos sem parar e caminhemos rumo à luz que brilha no coração de Jesus. Que assim seja. Adeus a todos, um beijo. Até a próxima semana.